Oi, gente, tudo bem? Mais um Pode Crer aqui. E hoje é um prazer receber aqui mais dois amigos de ministério. E hoje nós vamos corroborar na mesa com um assunto muito importante: o melhor método para a igreja. Então vem com a gente, não pode crer. Estou aqui com meu amigo pastor Edinivaldo. Acertei, né? Com É, certeza. porque falar o nosso nome é falar em mistério, né? Gleidson Ih, rapaz. Edinivaldo, É né? verdade. Ele que é pastor do Ministério Emunar. Queria que Isso. você se apresentasse, falasse um pouco aqui do ministério, onde ele fica, que as pessoas também podem acessar, conhecer um pouco mais da trajetória do senhor, da sua igreja. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nessa manhã de hoje, juntamente com os irmãos, né? Você não sabe o quanto que eu fico feliz quando eu encontro alguém que tem um nome parecido com o meu, que eu não estou sozinho. É verdade. Não estou sozinho dessa vez, né? Então, enfim, a gente é pastor ali da Assembleia de Deus Ministério Emunar, ali no Parque Araruama, São João de Meriti, divisa ali de São Caxias. João com Caxias. Estamos ali há 7 anos fazendo uma obra séria ali naquele lugar, fazendo a obra que Deus nos confiou. E na manhã de hoje a gente está muito grato a Deus e feliz por essa dádiva de estar aqui nessa manhã. Legal, benção. E nos acompanhando também o pastor Mauro, que é da Igreja Evangélica Ministério Família, né? E Isso. aonde fica a igreja? A igreja fica na Avenida Estácio de Sá, número 25. Ali próximo também São João de Meriti também. Bairro Parque Novo Rio. Meu pastor é o pastor Leandro Soares, pastora Priscila. Que bacana. Então hoje essa mesa é a mesa de São João de Pastores. Meriti, é uma São João mesa de de Meriti, pastores. é Eu também isso. estou pastor na primeira igreja batista no Parque Tietê, ali bem pertinho do É, Parque todo mundo Araruama. junto, né? Todo mundo junto. E é muito bom, né? E pensando nisso, né? É bacana Sou pastor auxiliar, tá? pastor auxiliar, benção. Isso. Mas pastor é pastor no reino, né? A Isso, gente é pastor pro reino. A gente não é verdade. pastor local, a gente não é pastor da igreja. Nós somos pastores da obra do Senhor. Quando ele Verdade. nos chama, ele nos comissiona, é para sua obra. E isso reflete muito o que a gente vai falar aqui, Isso, né, isso. nesse dia, que é sobre: será que existe método certo, melhor método para a igreja? Eu contemplo o que Efésios fala, que a multiforme graça e sabedoria de Deus se aplica aos santos. Então eu acredito que Deus deu a cada um de nós atribuições que são diferentes. A minha Certo. maneira, às vezes, de falar, a minha maneira de expressar, de conduzir, de liderar é diferente, mas acaba que isso agrega, corrobora, porque o reino é um só. Verdade. Às vezes eu vou cuidar de pessoas que precisam dessa maneira que eu tenho como cuidado. Uhum. E às vezes outros líderes vão ter uma outra habilidade, vão ter uma outra desenvoltura. Vocês conseguem enxergar isso também? Porque eu acho que a gente tem que lutar por isso, a unidade do corpo de Cristo, não pelos rótulos, não pela denominação, não pela bandeira, mas é muito bom estarmos à mesa e poder dialogarmos e termos até às vezes as nossas interpretações, individualidades, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, que é o que o chamado de Deus para nossa vida. Já teve experiência assim de difícil de querer somar no bairro, querer fazer algo e às vezes o rótulo impedir e conseguiu quebrar essa barreira de algum jeito? Na verdade, o que você está falando aí é de muita frequência. Por quê? Porque essa questão do rótulo, a gente esbarra verdadeiramente nessa questão do rótulo, porque a Bíblia ela é interpretada de maneira diferente. Uhum. Cada um numa sua escola, cada um na sua linha de raciocínio, e de pensamento. E quando a gente precisa fazer algo que é, digamos assim, comunitário, e que a gente precisa trazer para perto da gente outras denominações, ou a gente se agregar a outras denominações, a gente esbarra sempre nessa questão doutrinária, essa questão interpretativa. Isso verdadeiramente cria uma barreira, cria uma barreira, cria uma barreira. E assim, eu particularmente assim, eu já querer fazer é uma coisa, poder fazer é outra totalmente É, outra diferente. coisa. Por quê? Porque já não depende mais de mim. Sim, E de igual forma, o outro lado também, né? sim.
as pessoas também podem pensar da mesma maneira que a gente pensa aqui. A verdade é que não deveria existir esse tipo de situação, mas tem, e eu creio que Deus trabalha dentro dessa nossa incapacidade de compreensão. Como é que é a incapacidade de compreensão? A gente não consegue compreender o reino no todo. Então, o que acontece? Eu me lembro de um texto bíblico onde Paulo, ele já não estava mais em conexão, entre aspas, ali com Barnabé. Então, a ideia foi o seguinte, ó, você caminha por esse lado aqui, e eu vou caminhar por esse lado aqui. E o reino continua sendo um, se crescendo, expandindo, Todavia, Deus com o foi... mesmo direcionamento, porque quem direciona é o mesmo É Senhor. isso aí. Todavia, Deus trabalhou na vida dos dois. Ou seja, então aquilo que era para ser algo fechado se partiu em dois e Deus deu crescimento à obra dentro da nossa incapacidade. Então, é assim que eu entendo. É isso aí. O chamado e a convocação, ela é muito peculiar, né? Ela é muito pessoal, porque é de Deus para cada um, né? A gente vê Mateus relatando, né, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu não vejo que os escolhidos é uma acepção da parte de Deus, mas é uma acepção do posicionamento daqueles que aceitam o chamado. Foi assim também contigo, pastor Marcos? Foi Mauro. Os nomes aí. O nosso é mais difícil, eu errei mais fácil, né? Como é que você enxerga o chamado de Deus para esse ministro, para o comissionamento da igreja? Você hoje está como um pastor auxiliar, mas Deus pode te levar a ter uma congregação, mas isso não difere a responsabilidade, o comprometimento, a seriedade do mesmo crescimento da igreja local onde o Senhor te plantou, mas que isso também vai fazer o crescimento para o reino no todo. Então, esse chamado, esse seu chamado individual, como é que ele se complementou na igreja que Deus te conduziu e como é que ele faz o reino desenvolver para a sua perspectiva? Então, eu particularmente vejo sempre a igreja como uma agência do reino e não como o reino de Deus em si. Então, quando eu começo a ver a igreja como uma agência do reino, eu funciono como o reino vai funcionar. Uhum. E o que é o reino? O reino é a manifestação do domínio de Deus sobre toda a criação. Então, o operar de Deus não é numa igreja específica e nem num chamado específico. Deus não trabalha com a individualidade, ele trabalha na multiforma. Ele vai pegar alguém, vai trabalhar nesse alguém e esse alguém vai estabelecer, Deus vai estabelecer nesse alguém algo espiritual para que esse algo seja proveitoso no reino no todo, e não na igreja. A igreja é uma agência. A gente está ali para pregar o evangelho, impactar corações com as Santas Escrituras, mas não no sentido de ser o reino em si. E o problema hoje é isso. A igreja, ela se prolifera como sendo um império, como sendo um reino. Sim. E tipo, eu sou a melhor igreja, eu sou a melhor igreja do bairro, eu sou a igreja que mais ganha alma, o pastor de lá é o melhor pastor. E a gente está vivendo em um tempo onde os pastores discutem entre si até quantidade de ovelha. Então, quando eu olho para mim como um pastor auxiliar, isso não me diminui dentro do reino. Entendeu? Porque dentro do reino eu desenvolvo aquilo para qual Deus me chamou. Entendeu? Se eu tivesse uma visão de igreja, não sei se o pastor Genivaldo está me compreendendo na minha linguagem, se eu tivesse uma visão de igreja, talvez eu me sentiria muito pequeno. Pô, pastor auxiliar, eu poderia ser o pastor presidente. Mas quando eu vejo a igreja como agência do reino, eu tenho uma liberdade para fazer aquilo na qual Deus me chamou. Exatamente. Entendeu? É isso, mas é isso. E um princípio bíblico, né? Atos 5, 29, vai dizer que mais importa obedecer a Deus do que os homens, né? Então eu acredito que isso revela um princípio muito grande aqui, que a verdade, ela vem antes da unidade. Não existe unidade sem a verdade, porque a verdade é Cristo. E se ele é o caminho, a verdade e a vida, não vai haver comunhão, não vai haver crescimento sem esse fundamento, né? E aí, partindo aqui dessa introdução, eu queria dizer para você que está aqui conosco nesse podcast, que busca
o crescimento, que busca o desenvolvimento, aqui é o lugar que nós vamos ter diálogos sobre a Bíblia, diálogos sobre experiências com o reino. E isso tudo é possível também por conta dos nossos apoiadores. Hoje nós temos aqui a mesa conosco, não só os pastores, mas o Energético IT, é um energético não calórico, para quem, né, é atleta e precisa ter ali um Correr, up, né? E a Bíblia diz, né, Energia. crescer em graça e em conhecimento. Conhecimento a gente busca aqui, a graça vem de Deus, mas a energia ela proporciona também um desenvolvimento. Então você que faz uma atividade física, você que às vezes está precisando dar uma energizada, o ITS pode te ajudar com isso. E ele é patrocinador aqui do nosso canal, do Pode Crer. E a gente agradece muito por essa participação aqui. Pensando nisso, né, desse crescimento, puxando aqui o gancho dessa energia, existem métodos para o crescimento, existem métodos para o desenvolvimento, para a aplicação desse reino a qual nós estamos falando. E sobre o chamado, sobre ser escolhido, Timóteo vai falar que quem deseja o episcopado, boa obra deseja, mas isso tem um caminho, isso tem um desenvolvimento, isso tem um progresso, né? E aí, estar ali como pastor é o processo de um chamado, mas é o processo de um cumprimento desse chamado, né? Você se colocar voluntário ao reino, você se colocar em serviço do reino, na igreja local e no reino em todo. E isso vai trazendo esse crescimento pessoal, intelectual, mas nós precisamos ter sempre alicerçados em alguns pilares, né? E eu queria abordar aqui esses pilares hoje para que o espectador pudesse saber mais. Quando, pastor, você assume um púlpito, quando você vai pregar, qual o caminho que você trilha para chegar ali? Porque as pessoas acham que a revelação ela é um download que vou pregar aqui, a iluminação do Senhor ela está sobre nós, sobre um conhecimento que é divino da parte dele, mas que já está revelado na sua escritura. E aí com ferramentas nós vamos trazendo esse revelar de Deus pela uma iluminação. Aí entra aquilo, né? A nossa ótica, a nossa lente de perspectiva, de convívio, né? De experiências transitórias da onde nós somos oriundos. E essa ótica ela é importante, porque isso vai direcionar esses pilares verdadeiros. Então a gente está falando aqui sobre o que na final? O que eu quero puxar de vocês? Qual é o caminho do púlpito para o senhor, pastor? Qual é a melhor ferramenta ou o que é primordial que sempre tenha no púlpito, na palavra de um líder, na palavra de um pastor? Bom, a gente precisa ser transparente. A gente precisa ser responsável. Quando se fala de púlpito, quando se fala de palavra, quando se fala de ensino, doutrina e etc. A gente precisa ser muito responsável. Você falou aí, a gente assume a tribuna, assume um púlpito, assume um local de ensino e a gente, não é como você falou, é mesmo que você falou aí. A gente não pode ali abrir a Bíblia e começar a falar. Infelizmente tem acontecido bastante. Uhum. Pessoas extremamente despreparadas, mas que têm oportunidade. E jogam fora essa oportunidade por falta de preparo. Porque toda pessoa que vai assumir um altar, um púlpito, enfim, um local de ensino, ela precisa estar ali alicerçada, ela precisa estar ali com responsabilidade, porque ela vai usar uma coisa que não é dela. Ela vai usar uma coisa que é sagrada. E o que é sagrado e o que não é dela? A Bíblia. Só que a Bíblia é um livro que a gente não devemos somente ler. Eu ouço muita gente falando, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Mas eu entendo que a gente precisa examinar a Bíblia. Uhum. E eu entendo através da Bíblia. E quem falou foi nada mais, nada menos que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, examinai as Escrituras. Então a gente precisa examinar as Escrituras. Agora, como que eu vou examinar as Escrituras? Como é que eu faço esse trabalho de exame?
como é que eu me aprofundo para extrair do texto e fazer assim uma exegese fidedigna do Sim. texto? Eu preciso usar uma ferramenta. E qual é essa ferramenta? É uma ferramenta chamada hermenêutica. Hermenêutica. É uma grandíssima ferramenta que a gente precisa fazer uso dela. Precisa. O bom líder, o pastor, né? Eu digo bom líder porque nós às vezes vamos compartilhar, né? Desse chamado que é do Senhor para nossa vida, para o nosso ministério, para as pessoas que estão conosco. Então, às vezes, a gente vai também conduzir pessoas a estarem numa função de liderar. E é muito importante esse examinar. É muito importante a pessoa saber ali fazer a leitura com a interpretação do que é aquele contexto histórico, do que é aquele contexto de fato e qual é a aplicação para o nosso aí. tempo hoje, não é verdade? Então, assim, a hermenêutica ela vem acompanhada de outros, né? A hermenêutica não trabalha sozinha, entendeu? O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar. E ali você vai ter outras ferramentas, Sim, né, dentro sim. da hermenêutica. Você vai usar um dicionário Lexo, você vai usar um tradutor, mas é a arte de você olhar para o texto e perceber que aquele texto ele tem profundidade, ele tem camadas, Certo. né? Ele tem Correto. camadas. Exatamente. E aí você vai transferir ele para fala. Aí você vai usar a homilética, a arte homilética, de arte falar, isso aí, né? a arte de E pregar. dentro disso você tem um contexto chamado exegese, Que é a extração. que é a extração do texto para aplicação, Isso aí. né? E aí você tem ali a perícope. Eu vou trabalhar um texto, mas qual é a parte-chave desse texto? É isso. Qual é o ponto A aqui que temática, eu né? vou extrair? A gente vê o Sermão da Montanha, a gente olha ele com um enredo assim muito direto, né? Bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os que padecem, bem-aventurados os que são perseguidos. E aquele sermão ali ele durou pelo menos 3 dias. É. Porque eu imagino que quando Jesus falou assim, bem-aventurados os que choram, ele deve ter dado uma pausa. Mas o que é o choro? Aí ele foi extraindo, né? Isso aí. O que é o choro? Isso aí. Qual é o motivo do choro? Isso aí. Só aí a gente já aprofunda no texto, Exatamente. porque o choro ele pode ser um choro de alegria, ele pode ser um choro de tristeza, ele pode ser inúmeros fatores pode gerar um choro. Gera um E aí choro, quando ele fala bem-aventurados que choram, ele está falando sobre todos esses contextos, né? Interessante. E essa ferramenta, ela de fato é uma ferramenta-chave, né? Exato. É para começar a É a desencadear. ferramenta-chave que desencadeia, né, desencadeia qualquer texto bíblico, É verdade. né? João, capítulo 4, a gente olha para a conversa de Jesus com a mulher samaritana e você vê que ele já inicia quebrando barreiras sociais, culturais, alguns ritos religiosos que aquela mulher tinha nele. Certo. E quando a gente olha para o texto em si, a gente já entra dentro dessa hermenêutica. A gente já consegue extrair dali Jesus quebrando essas barreiras culturais e sociais. Aí trazendo para os dias atuais. O evangelho, ele não é exclusivo. Entendeu? O evangelho não é exclusivo. A salvação requer de nós, sim, né? A salvação requer de nós, vai requerer de nós alguns requisitos, mas o evangelho para ser pregado não tem exclusividade. É um ponto, é uma opinião aqui que eu estou jogando no podcast. Não tem aquela que não só pode ser pregado para o povo X, só pode ser pregado para o povo tal. A hermenêutica de João 4 já inicia dizendo que não tem exclusividade, porque Jesus vai lá para Samaria, para um povo que não se falava, os judeus e samaritanos não se comunicavam, e Jesus vai lá para Samaria justamente para atender alguém que dentro da visão do povo judeu não deveria ser assistenciado ou atendido. Então eu penso que o evangelho... Por causa da desavença. Da deles desavença. Atrás, aí eles Então, acharam... hermeneuticamente falando, a gente interpreta que ali Jesus quebra essas barreiras. essas né? barreiras. É. O que se entende, né? Tem outros também. Verdade. A gente vem em Efésios 3, e aí eu acho que a gente
Vamos fazer uma aplicação hermenêutica do texto? Vamos ler um texto aqui e vou fazer uma aplicação hermenêutica do texto. Efésios 4, de 10 a 13, né? É um texto muito conhecido, mas a gente vai fazer aqui na prática agora uma hermenêutica e uma exegese. Diz assim, 4:10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu e acima de todos está nos céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo é e deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que eu acho interessante aqui nesse texto, a gente vai puxando. É sobre isso que nós estamos falando, né? O chamado, ele é coletivo, mas ele tem a sua individualidade. Ele chamou uns para apóstolo, outros para profetas. Eu não acredito que o chamado aqui é para o intitular, mas é para a funcionabilidade. Interessante. Eu acredito na igreja apostólica. Eu sou pastor de uma igreja que a denominação é batista. Lá na minha ordem não existe o cargo apóstolo, não existe o cargo presbítero, mas a função apostólica existe. Por quê? Porque a igreja ela é apostólica, a igreja ela é profética, a igreja ela é do ensino, então ela é o quê? Doutores. A igreja é então a nomenclatura ela não muda na minha aplicação litúrgica. Esse é o problema de hoje. A sua função, entende? Então, assim, isso eu acho que é a hermenêutica. É a gente demonstrar biblicamente que o que Cristo estabeleceu sobre a igreja permanece. E isso precisa ser desenvolvido na individualidade, mas dentro de um coletivo. Nós estamos aqui num coletivo e cada um tem a sua individualidade ministerial, congregacional, territorial, né? Embora nós sejamos da mesma cidade, poderia ser de outra cidade e ali a área de ação poderia ser diferente por muitos fatores. Então, pastor Edinivaldo, compartilha com a gente uma análise hermenêutica, exegética do texto e aplica isso para os espectadores, para a gente examinar o texto. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente compreende 1 Coríntios capítulo de número 12, aonde Paulo vai falar do corpo de Cristo. Que embora sejamos um, porém temos múltiplas funções. O corpo tem múltiplas funções. Dentro desse corpo, a gente vai encontrar esses 5 ministérios ditos aqui por ti agora. É o verso de número 11. E ele mesmo deu uns apóstolos, outros profetas, mais outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Se a gente for parar aqui para analisar cada uma dessas funções aqui, a gente vai passar aqui não meia hora, nem 40, nem Sim. A gente vai passar aqui um dia inteiro falando, por exemplo, do apóstolo, falando porque cada um aqui tem sua função. Sim. E todos vão corroborar para o mesmo reino. Funciona como uma engrenagem, onde cada um tem sua função, onde cada um tem a sua forma de trabalhar, mas todos estão trabalhando para o mesmo Senhor e com o mesmo objetivo de crescimento. Porque o que seria de uma igreja se tivesse o evangelista, mas não tem o pastor? Sim. O que seria de um pastor se ele pastoreia, mas não tem o doutor? Enfim, então o que a gente percebe aqui é a unidade
na coletividade. Sim. É uma unidade dentro da Show. coletividade, todos respeitando. Gladson respeita até eu, tá vendo? Foi ele. Começou Tituzinho, assim, tituzinho. Nunca falei isso. Sempre me chamou de Mauro, pastor Mauro. Pastor Mauro, né? Enfim, e nisso a gente trabalha pro reino. Uhum. De forma coletiva, mas sabendo que a unidade... Unidade não é padrão. Sim. Não é ser tanto que cada um aqui vai ter Unidade é diferente de uniforme. de uniforme. Boa, é melhor ainda. Diferente de uniforme. Isso aí. Uniforme é todos estarem no mesmo molde, no mesmo Isso, rótulo. exato. Unidade é todos estarem no mesmo objetivo, né? É exatamente Mesmo essa objetivo. palavra aí. Então você vê que nesse texto aqui a gente consegue extrair isto do texto. A gente compreende muito bem isso. Paralelo com o apóstolo Paulo, Sim. 1 Coríntios capítulo de número 12, onde ele vai destrichar ali o corpo de Cristo. Muitas das vezes o líder da igreja local, ele acumula essas funções, né? Ele é o pastor, Isso. ele é o evangelista, ele é o A mestre. gente vai conversando sobre vai isso. conversando. Mistério. É o mistério. Que acaba na demanda fazendo de tudo, mas precisando delegar, né? E acho que é o que a gente puxou lá no início, né? Efésios 3:10 diz que a multiforme graça de Deus se aplica aos santos. Quem são os santos? É a igreja no todo. E uma coisa que eu priorizo e vejo que a gente precisa falar, anunciar, é que existem muitos seguidores, mas nós precisamos tornar a igreja de Cristo, que a igreja seja uma igreja cristocêntrica. Sim. Os discípulos, eles foram discípulos até o momento. Quando a gente vê em Atos os discípulos deixando de ser discípulos e serem chamados de cristãos, porque eles se tornaram tão semelhantes que agora eles eram O próprio Cristo representado. representado. Então eles são cristãos. Então a gente vê muitos movimentos assim litúrgicos, né? Tem muitas nomenclaturas. Pessoas, eu sou evangélico. Eu sou do gospel. Eu sou. Mas eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Então é isso. Essa multiforma ser para um só, o centro de todas as coisas. Então eu acredito na igreja versátil, nesse sentido de que a igreja ela é unânime pelo cabeça, né? Mas ela é versátil pela sua multiforma. Então, às vezes, a forma que uma igreja vai evangelizar, vai discipular, ela não vai ter o mesmo método, mas ela vai ter a mesma aplicação. Isso. Você enfrenta também esses desafios? Mesmo objetivo, Sim, é sim, verdade. sim. Pode falar. Hã? Pode falar. O mesmo objetivo. Eu vejo no texto aqui a gente priorizar a motivação. A motivação. Eu sei que numa igreja precisa-se haver uma administração eclesiástica e ele precisa estar organizado. Mas o problema é quando a gente leva isso aqui para dentro da igreja. Porque o que Paulo está explicando aqui na igreja, no livro de Efésios é para o desenvolvimento do corpo. E que corpo é esse? A gente geralmente se associa a uma denominação. Esse é o problema. Uhum. E eu volto a dizer, eu sou uma pessoa que bato muito em cima disso. Paulo está falando aqui do aperfeiçoamento do corpo, mas esse corpo de Cristo aqui está associado ao reino. É isso aí. Então, assim, e dentro aqui do texto, o apóstolo não é maior que o pastor. Não, Desculpa, exatamente. Não existe, não Eu não existe sei como é que esse... como é que isso aqui vai funcionar, mas dentro daqui, o apóstolo não é maior que o pastor, o pastor não é maior que o evangelista. Não existe hierarquia sobre os títulos. Não tem. Não Aí existe. hoje, tipo, para que haja uma organização de uma igreja, é evidente, o pastor está ali na frente, deixando claro, né? Não que o pastor não tenha que estar. Mas dentro do reino, a gente tem que entender isso aqui como um ministério. O problema é que não é Serviço. cargo. Ministério. Serviço. Qual a diferença de cargo e ministério? Simples. O cargo é para organização. O ministério é para o desenvolvimento Sim. do corpo. Então, e ele está dizendo aqui, não foi o homem que titulou. Aquele que subiu ao céu é o mesmo que desceu. Ele que deu dons aos homens. Exato. Não foi o homem que deu ao Exato. homem.
Cristo que deu. Exatamente. Né? Cristo que deu esse ministério para desenvolvimento do corpo no reino. Por isso que não tem batista, não tem assembleia, não tem presbiteriana, respeito, né? Cada uma coopera para o crescimento, mas dentro da visão do reino não tem essa divisão, não tem como é que fala? Essa disputa, essa hierarquia. É o que Colossenses 3 vai dizer: tudo que façais tem que ser para a glória dele. A glória dele. Então você vai fazer o que? Vai jogar um futebol? Para a glória de Deus. Quantos atletas hoje já anunciam Cristo através, do né? A esporte. gente viu agora nas Olimpíadas a skatista, a fadinha, né? Anunciando lá: Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Legal. Né? Em Libras e ela ali como atleta, ela se posicionou com a sua expressão. É verdade. A do, se eu não me engano, foi do judô. Foi do judô, Cuba? Foi. Do... Que ela ganhou... a menina do judô, do judô, não foi? Foi. Que ela tava ajoelhada, aí aqui perdeu pra ela, falou: levanta, porque... Dá honra a ele. Dá honra a ele, dá glória a ele. Interessante. Então, a gente vê isso, né? Como que Deus vai se manifestar? Ele vai se manifestar nos atributos comunicáveis que ele colocou na tua natureza. Amém. Que ele colocou na tua habilidade. Se botar talvez elas num púlpito, elas não vão desenvolver Não vai. da mesma maneira, mas lá é onde elas vão fazer a diferença. É a área de atuação É a área de delas. atuação. É a área de atuação delas. A O gente mestre é o precisa mestre, entender isso, o né? pastor é o pastor, o apóstolo é o apóstolo. A gente precisa entender essa situação aí. Outro dia até minha esposa estava falando comigo a respeito de que alguém ministrou, disse, falou, enfim, que todos nós temos que pregar. Só que a gente tem púlpitos diferentes. Sim. O púlpito dela foi ali, ó. Dá honra, dá glória a ele. Interessante, entendi. Dá honra, dá glória para ele. Porque nem todo mundo nasceu para estar com o microfone na mão falando. É verdade. Entendi. Entendeu? E o corpo só se desenvolve se o ministério estiver fazendo de fato o que foi chamado para fazer. E quando nós Não é isso? olhamos aqui, É vemos verdade. O ministro precisa estar fazendo. até o aperfeiçoamento vai ser só na glória. Ah, sim. Vai ser só na glória. Mas esse até, ele é gerúndio, né? Entendi. Ele é uma colocação contínua. Você precisa estar em aperfeiçoamento, em desenvolvimento, em construção. Não pode parar. Em construção, em evolução, né? Não pode parar. E aí quando a gente fala isso, mas tá falando para quais apóstolos? É para os 12, para os apóstolos do primeiro século? É para os apóstolos do segundo século? Né? E aí vem a crise. Tem algumas pessoas que ficam, mas o apostolado acabou lá em Paulo. Não, mas espera aí. Teve Matias, Barnabé, Silvano, Andrônico, Júnias, que a gente fica ali numa especulação bíblica que há 2 séculos vem se discutindo que Júnias talvez seja uma mulher, e aí a gente entra naquilo, então, será que é aí que está a base bíblica pro pastoreio de uma mulher, para a mulher ser pastor? Febre também, né? Não E entra febre. nisso não, por favor. Não entra nisso. É para outro podcast, Vamos terminar em paz. Mas é isso, é mas sobre isso. porque- O diálogo bíblico, ele tem que ser para o esclarecimento. E o esclarecimento, ele só vem com essa A perspectiva. hermenêutica, ela é justamente uma ferramenta que ajuda para iluminar. A gente conversa muito sobre Isso é verdade. sobre a questão da revelação e da iluminação. Verdade. Eu vou falar algo aqui e que bombe. Não existe revelação Exato. nas escrituras. Concordo, Existe em número iluminação. Isso. Hoje a gente vê nos altares as pessoas falando assim, eu tive uma revelação no texto. Ué, então os intérpretes, o Espírito Santo está fazendo o quê? Os homens inspirados A por Deus. revelação é a palavra. A revelação é Ela a está palavra. revelada. Aí nós Está somos revelada. iluminados. Como? Pela ferramenta da hermenêutica. Ela traz a iluminação. Então, quando. E a palavra iluminação deriva da palavra luz. E o que é luz? Vem para esclarecer. Sim, E luz é conhecimento. sim. Lâmpada para os meus pés. É. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, todo conhecimento vem da palavra. Então, a hermenêutica, ela nos ajuda a compreender isso aí também. Sobre a questão do apostolado, pastoreio. Isso. Questão mestral, que as pessoas não valorizam muito. Não estou falando aqui, não é Sim. pra... Não, mas não valoriza É verdade. o mestre. Sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que a Verdade, gente precisa ler a Bíblia
para ouvir a Deus. Porque a gente quer, às vezes, ouvir a Deus, mas a gente não lê a Bíblia. Isso. É. É. A gente quer transmissores da voz de Deus, mas Exato. a fala dele a gente Tá não. ali, né? O Então tempo lê todo, a né? Bíblia que É. você vai ouvir a Deus. E você vê nisso, ó, o Saulo, né? Antes de se tornar Paulo. O Saulo, ele pega lá as cartas de autorização para perseguir os cristãos. E ele vai em perseguição aos cristãos. No meio do caminho que acontece a ele, vem uma grande luz. Esclarecimento. E faz o que com ele? Cega ele. Mas ele continua o quê? Ouvindo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ué, ele estava perseguindo Cristo ou ele estava perseguindo os cristãos? É. Estava perseguindo Cristo, porque ele estava perseguindo o corpo de Cristo. Isso. Então, mesmo ele ali não tendo uma perspectiva de um olhar mais físico, ele estava tendo a audição, o sentido dele aflorado. Deus fez ele parar de enxergar para ele ouvir. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir, mas a gente está colocando os nossos olhos aonde? Na obra do homem? Na obra da lei? Porque ele estava colocando na obra da lei. Os olhos dele na obra da lei, nas cartas de autorização, na obra do homem. E nós precisamos colocar os nossos olhos na obra espiritual. Então, acerte a leitura que ela te acertará. Então, quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia e ela falará contigo. Não é verdade? Interessante demais isso aí. Interessantíssimo isso aí. Porque se você não ouvir a Deus, você não vai obedecer. Correto. Você O precisa primeiro passo é ouvir. é ouvir. E qual é E a a gente forma só- da gente ouvir a Deus? Lendo. Hoje é lendo a É Bíblia. isso aí. Não é eu tendo um interlocutor. Não. Porque o véu do templo se rasgou, o acesso está direto, né? E é o que o pastor falou. Não vou buscar uma revelação, a revelação já está. É a palavra de Deus. E O que precisa ser iluminado é a nossa mente. A nossa mente. Eu carrego uma ideia, pastor Dinivaldo, não sei se o senhor também compartilha desse mesmo pensamento, que fé é conhecimento. Fé é conhecimento. Isso. Por quê? A Bíblia fala que a fé vem por ouvir. E a partir do momento que você ouve, você passa a ter conhecimento de alguma coisa. E para eu acreditar, eu preciso conhecer primeiro. Então, fé é conhecimento. E o conhecimento é sólido. Emuná, É isso hebraico, o senhor pode falar sobre a palavra fé, Firmeza. que é firmeza, coisa inabalável. Uma vez que tu aprende algo, acabou. O conhecimento pode tirar tudo de você, menos o conhecimento. Por quê? Porque é algo inabalável. É verdade. Então, para mim, do meu ponto de vista, fé é conhecimento. Por isso que a fé vem por Ouvir a palavra. entendeu? É isso aí. Uma Então, vez que tu conhece, acabou. A praticidade do que ouve já é um outro caminho. Mas ouviu, tu passou a ter conhecimento. É por isso que nós não somos, muitas vezes, penalizados por aquilo que não sabemos. É uma penalidade diferente. Mas uma vez que conhecemos, muda o contexto. Isso que ele está falando aí chama atenção, porque há mais ou menos, tem nem um mês, a gente teve a nossa festividade lá na igreja, 7 anos da nossa igreja. E a temática foi, o texto que nós utilizamos foi Josué, capítulo de número 6, versículo de número 2, onde Deus faz uma promessa para Josué. Qual é a promessa? Jericó. Jericó está onde? Está nas tuas mãos. Deus não mandou anjo nem profeta. Foi o próprio Deus que falou para Josué. Josué, Jericó é tua. Está nas tuas mãos. O texto vai dizer que ele organiza o povo, o exército, enfim, e vai até Jericó. Quando ele chega em Jericó, o texto diz: Jericó está cerrada e fechada, lacrada, de sorte que quem está dentro não sai, quem está do lado de fora não pode entrar. Calma aí. Só que o que Deus disse? Jericó está na tua Não. Ou seja, aquilo que Josué ouve não está de acordo com aquilo que ele... Tá vendo? Aí Paulo foi citado por ti ou por ti.
aqui já nesse dia de hoje, Paulo vai explicar que a nossa fé não vem por aquilo que a gente, Vê. mas por aquilo que a gente Obrigado. ouve. Deus falou, é tua. Quando ele chega lá, a porta está trancada. Mas Paulo responde, Paulo vai dizer, ó, a nossa fé é pelo ouvir, não é pelo ver. Porque aquilo que a gente vê não está em conexão com aquilo que a gente ouve Sim. muitas das vezes, né? Então isso também é hermenêutica. Sim, Sim. por isso que Deus falou com o profeta Jeremias, sabe o quê? Desce à casa do olheiro e lá te farei. Ouvir. Ouvir. As pessoas interpretam errado. Pensa que Jeremias foi lá para ver o olheiro. Não precisa ver o olheiro. Deus não precisava falar para Jeremias para ver. Isso aí já era certo. Mas ele teve que descer para. Sempre vai ser por aqui. Nunca vai ser por aqui. Sempre vai ser por aqui. Né? É verdade, é verdade. Sempre vai ser Para pelo você ouvido. falar, você precisa ouvir. Aí, É assim que a criança aprende, né? Antes Isso. dela aprender Ouvindo. ler, escrever, ela ouve e aí ela assimila até ela Interessante essa visão aí. Não interpretar. sabia, não sei não. Tá guardando, né? É ouro aí, ó. Pega essa chave aí. Peguei. Hebreus 11, né? O conceito. é isso A aí. fé é o fim da coisa que não se espera e a prova das coisas que não se Ver. vê. Interessante. É isso aí, gente. Esse é mais um Pode Crer e hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre essa temática. Existe um melhor método para a igreja? Existem métodos sim, mas o maior método é a palavra fundamental. Deus abençoe sua casa. É isso, Pastor Mauro. Ouvir esse direcionamento é muito importante. E eu queria falar com cada um que está hoje ouvindo esse podcast, que não basta ouvir, você precisa dar continuidade a esse chamado do Senhor para sua vida. Então você precisa estar inserido na igreja local onde você serve, porque a igreja local ela é um ambiente macro do reino de Deus. E ela está ali com uma funcionalidade. Vocês estão ali, e eu estou ali com uma funcionalidade de expandir esse reino. Então, nesses ambientes, nós precisamos ter o desenvolvimento. Então, busque na sua igreja, busque no seu líder as referências do Senhor. Mas saiba que é uma responsabilidade mútua. Paulo fala assim, olha para mim. Olha para mim, seja meus seguidores como sou de Cristo. Então a gente não pode ser apenas um espectador, apenas uma plateia. A igreja de Cristo não é espectador, não é a plateia. A igreja de Cristo é um corpo. E o corpo ele é conjunto, né? Então assim, a igreja ela tem a sua função, a igreja instituição ela tem a sua função e a igreja corpo ela também tem a sua função. Qual a diferença, pastores, da igreja instituição e da igreja corpo? Qual a aplicação prática disso? Deixa com o pastor aí. Vou começar com você, pastor Edinivaldo. Como você vê a diferença da igreja instituição e da igreja corpo? Como que isso se aplica hoje? O membro que está ali na igreja, ele vai ali para prestar um culto, ele não vai para assistir o culto. E como que isso é um prestar culto? Como que isso se manifesta na vida dele no cotidiano? Então, Romanos capítulo 12 diz assim, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que é a pergunta? Fala aí. Qual a diferença da igreja instituição, a igreja física e a igreja corpo? A igreja espiritual. Como que a gente consegue mostrar a diferença? Ó, essa aqui é a igreja instituição, essa daqui é a igreja corpo. Quer que eu puxe? Vai. Ué, pode- Tem diferença? Sim, uma só igreja ela pode ser instituição e corpo ao mesmo tempo. Ela precisa ser instituição porque ela tem um CNPJ. Sim. Então ela é uma instituição. Não tem como fugir. E ela precisa E ela ser precisa ser. assim. Não tem como fugir dessa realidade. Ela precisa ter todos os documentos, todas as comprovações que mostrem que ela é uma instituição. Uhum, Mas essa igreja instituição, no mundo espiritual, ela precisa ser corpo. sim. Porque ela só vai ser inserida no reino se ela for corpo. Instituição não se envolve com o reino. Está relacionada a Instituição está relacionada a um sistema. algo terreno, né? Ao terreno, sistema, para que ela funcione de uma forma jurídica. Agora, ela como corpo,
aí sim ela está inserida no reino. É quando Jesus fala, né, que destruiria aquele templo em 3 dias, reconstruiria, e os judeus ficaram assim perplexos, porque como que ele vai conseguir fazer essa grande obra? É. Porque ele não estava descredibilizando a instituição, mas ele estava falando sobre a obra eterna. A instituição vai passar. Aquele templo lá onde eu estou, ele pode vir abaixo, a gente pode ampliar, pode reduzir, mas ela só existe por causa da igreja, por causa dos membros, por causa do corpo ali. O prédio fechado, ele não é igreja. Alvenaria. O prédio só é igreja quando nós estamos ali. E é bom. E a funcionalidade daquele prédio ter uma funcionalidade. Porque se ele está presente num bairro, ele tem uma responsabilidade local Isso aí. de inserir essa comunidade em volta a esses valores, a esses ensinos, a esses amparos, que é o reino de Deus. Reino de Deus. Então, o que funciona, na verdade, praticamente é o corpo. É o corpo. Isso. Por quê? Porque o que é o corpo? Somos nós. Isso aí. A igreja não é a alvenaria. Não é. A alvenaria é o local aonde a igreja se reúne. E a gente precisa pontuar isso aqui, porque igreja somos nós, desde que estejamos reunidos. Sim. Tem uma grande Fechado. diferença. Eu não sou igreja Sozinho. individual, sozinho. Em casa. Não, tem que deixar bem claro que a galera esses dias aí fica É. falando aí, né? A igreja sou eu acho que pode ficar em casa e dizendo que é igreja. Não é igreja. Né? Não é igreja. Quando eu estou individual, eu sou membro. Quando eu estou com vocês aqui, aí aqui é uma igreja. Uhum. Aqui é um corpo. Aqui há um pedaço do reino, digamos assim, representado por nós. Se a gente sai daqui, isso aqui só é um estúdio. Isso aí. Né? Agora, como nós estamos aqui, esse estúdio passou a ser chamado agora de igreja. Por quê? Porque nós estamos É aqui. isso aí. Não existe igreja única. A palavra igreja, mesmo que ela seja singular, ela só tem valor no plural. Ela só tem valor no coletivo. Ela é singular na palavra, Certo. mas só tem valor no coletivo. Não tem como a pessoa falar assim, eu sou igreja, mas você vai... Se ela não carrega princípio de comunhão, como Atos 2,42, perseverar em oração, na comunhão no partir do pão. Se não tem comunhão, não tem igreja. É. Então ela não pode dizer que é igreja em casa. Não. Eu ainda orienta pessoas a não ir, que aí já é uma outra problemática, porque além de não ir, ainda motiva pessoas a não ir. Incentivo. Aí, E até a é um função problema. da igreja não é para dentro, é para fora. É eclésia, chamados para fora. Então, ser igreja, como eu disse lá no início, não é ser apenas seguidor. Tem muitas pessoas que estão indo na igreja, indo em movimentos, indo em louvozão, indo em vigília, indo aos cultos. E é até um processo, talvez na vida dela, é até bom. Mas isso não faz dela ser igreja, porque ela está indo a uma reunião. É preciso se tornar. É verdade. Os discípulos, eles eram discípulos de Jesus. Eles eram o quê? Discípulos, eles eram seguidores de Jesus. Mas depois eles se passaram a ser chamados de cristãos. Quando a igreja foi instituída, eles se tornaram cristãos, não só seguidores. Então, eu preciso ser igreja. E ser igreja me leva a cumprir uma missão nesse reino, nesse chamado coletivo. Então é por etapa? Então primeiro eu chego como seguidor, passo um degrau, discípulo, por fim chego a cristão. Quando eu chego ao título de cristão, alguém me reconhece como cristão, então eu sou igreja e eu tenho um propósito, eu tenho um projeto e eu estou ali para fazer a diferença junto com meus irmãos, porque eu entendi Salmo 133. Sim, porque você tem que morrer para nascer de novo. E você só nasce de novo quando você está na comunhão. Porque o que é o batismo? Não é um sacramento. Não. Ele é uma representação espiritual. Certo. Porque quando eu aceito e confesso Jesus, eu já recebi o Espírito Santo. Eu apenas vou exato. testemunhar, testificar publicamente a minha decisão. É isso. Porque eu posso tomar minha decisão em secreto. Você pode tomar a sua decisão agora, assistindo esse podcast. É verdade. Mas a sua confissão vai ser pública. Porque você não... Deus, quando ele
revela, né, o que nós vamos falar aqui, o que nós falamos, a revelação, a palavra, o que é a revelação, né? A luz, né, a iluminação. A luz está aqui, ela revela. Tem alguma coisa aqui que está em oculto, que está escondido? Não, porque a luz está aqui. demonstrando publicamente tudo. Então a confissão é uma decisão e o batismo é uma confissão pública, é uma testificação da sua decisão. Então existe uma decisão e existe uma confissão. Se não tem confissão, não teve uma decisão. Você está indeciso. Entende? Então, sim, é um processo. Eu penso de igual forma. E eu acho muito mais impactante para quem está assistindo a confissão do que quem está confessando. Por quê? Porque quem está ali sendo batizado já é o que deveria ser de verdade. Ali é somente um simbolismo. Então a pessoa já está vivendo. Uhum. Agora, quem está observando, vendo, presenciando, ela vai ser muito mais impactada do que aquela pessoa que está sendo ali imergida, porque na verdade aquilo ali é só uma confissão e na verdade aquilo ali é só um testificar. Ah, pastor, eu tenho que ser batizado por imersão ou por aspersão? Meu, Essa deixa para o isso próximo quieto, podcast. Ó, vamos pegar os pontos aqui tendenciosos, os pontos aqui calorosos. Vamos trazer em outro podcast para a gente debater isso. Sobre o apostolado, sobre o batismo, sobre revelação e iluminação. Mas é importante É a gente verdade. falar sobre isso. Sim, verdade. se esclarece, né? É Eu verdade. vejo o batismo como uma manifestação pública do que aconteceu no sacrifício vicário. É uma manifestação pública que já aconteceu dentro de mim, sim, particular. sim. Diz sobre. Não é nem restauração, é regeneração, né? Não é isso? É isso aí. É um aspecto, né? Da salvação, essa regeneração. É isso. É isso aí. Muito bom, né? Caramba, que papo bom, hein? Ó, vamos marcar o próximo encontro aqui. E acredito que um grande projeto vai surgir com esse podcast, vai surgir aqui para a gente ter grandes diálogos, debates construtivos, edificantes, esclarecedores para você. Você que quer conhecer um pouco mais, coloca sua dúvida aí no comentário. Eu queria ouvir sobre tal assunto, queria Isso. entender sobre batismo, queria entender sobre Isso, salvação, isso, queria exatamente. entender sobre essas palavras difíceis ainda que eu ainda não entendi, tá vendo? Isso. O que é homilética mesmo? O que é Hermenêutica. exegese? O que é hermenêutica? Só não pergunta se tem ou não tem pastora. Não entra nessa. Se você tem alguma dúvida, deixa aí no seu comentário sua Dá ruim. dúvida Não dá ruim, né? Dá ruim. pra gente trazer aqui o esclarecimento e tenho certeza que vai ser construtivo para sua vida, para sua edificação. E claro, já curte esse vídeo, já deixa o comentário, já compartilha com alguém para que esse canal possa proporcionar a outros também essa experiência que você teve agora com a gente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Pastor Ednivaldo, sua palavra final. Obrigado por essa oportunidade. Foi muito prazeroso estar aqui nessa manhã de hoje, esse dia de hoje, compartilhando alguma coisa com os meus amigos aqui, com vocês de casa. E é como o pastor acabou de dizer, curte, comenta, compartilha, manda aí tema e próximo podcast a gente está aí. Isso aí. Pastor Mauro, a palavra agora é sua. Eu quero, assim, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse podcast, poder ajudar as pessoas que têm certa dificuldade no conhecimento da palavra, juntamente com o pastor Genivaldo. Agradecer a Deus também por essa oportunidade de poder estar ministrando, não só para uma ou duas pessoas. Eu tenho certeza que esse podcast vai bombar e que vai abençoar muitas outras vidas. Inclusive, eu quero aqui deixar disponível os cursos que nós já temos na nossa plataforma. Legal. Curso de hermenêutica, curso para pregadores, curso de oratória. Curso é online ou é É presencial? online, Online. 100% online. E aonde a pessoa encontra esse curso? Entrando em contato, né? Ela entra em contato Hebraico, com o nosso Instagram. Isso, tem um curso de hebraico Legal. também, que já está sendo produzido. Acredito que no início de setembro, finalzinho de agosto, a gente já está com esse curso também funcionando. E também deixar uma palavra para aqueles que estão nos assistindo. Você que nos assistiu hoje, eu peço que
que venha se envolver nesse podcast e que, se está em casa, sem uma igreja, sem um lugar para congregar, possa buscar uma igreja para congregar, buscar um caminho de luz para a vida para a sua vida, para que assim essas pessoas possam ter paz e um lugar para ela estar, às vezes está sem igreja, né? Não tem um lugar para congregar, ou foi decepcionada por alguma coisa, que elas procurem, possam ter acesso a um lugar e serem abençoadas. E sobre o curso, te procura onde? No Instagram? Tem um telefone de No contato? Instagram, nós Passa temos o o Instagram telefone. aí pro pessoal saber que a gente vai botar aqui na legenda o nome do Instagram. Dá o nome. O nome do Instagram é IEC, Instituto Estudar Crescer. O nome do IEC. O meu telefone pode ser o WhatsApp. O WhatsApp é 21 97712 1036. 21 97712 1036.